E aí, pessoal, vamos continuar a nossa resolução de questões, né? Então, para esse concurso da Embasa, para o cargo de agente administrativo, certo? Então, a gente vai para a questão número 3. Eu trouxe uma questão de administração geral, certo? Sobre o conteúdo de planejamento. Então, vamos lá. Questão de 2019 do Instituto AOCP. O que os planos operacionais especificam para a realização de qualquer espécie de objetivo? Letra A, mercados, produtos e serviços. Letra B, remunerações e benefícios. Letra C, decisões presentes e futuras. Letra D, coordenação e controle. E letra E, atividades e recursos, certo? Então essa questão ela quer saber o que está associado com os planos operacionais. Então vamos lá fazer algumas anotações para a gente resolver essa questão. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que saber que esse conteúdo trata do planejamento operacional, certo? Certo? Então a gente vai ter aqui uma pirâmide. A gente tem um nível estratégico, tem um nível intermediário ou tático e o nível operacional, certo? Então a questão vai trazer essa parte aqui. Nível operacional. O que acontece quando a gente trabalha no nível operacional? A gente tem algumas características. Vamos lá. Primeiro, o que acontece no nível operacional? Ele é um desdobramento do nível intermediário, certo? Do tático, certo? Então, uma característica é que ele é projetado para o curto prazo, certo? Ou seja, aqui ele é ser imediato. Ele é definido, esse planejamento, definido no nível operacional. O que mais que a gente tem para falar? No planejamento operacional, a gente tem a parte de execução. Então, a gente vai abranger tarefas, atividades específicas, certo? Então, a gente tem aqui, ó, atividades, tarefas, certo? Então, outra informação importante que você tem que saber, diferenciar os planos operacionais dos planos estratégicos. Os planos que são estratégicos, né, que eles são definidos aqui, eles estão associados com a eficácia. Já no nível operacional, a gente tem no plano operacional, a gente tem a eficiência. Certo? Uma coisa muito importante para você saber que cai bastante em prova é sobre os tipos de planos operacionais. Certo? Tipos de planos operacionais, que são 4, certo? São 4 tipos. A gente tem o procedimento, a gente tem o regulamento, a gente tem orçamento e tem o programa ou programação, certo? Então, no procedimento a gente vai trabalhar os métodos de trabalho, certo? Como exemplo, a gente tem o fluxograma, que vai ter uma sequência de atividades. Então, primeiro a gente faz isso, depois aquilo. No regulamento, a gente já trabalha com o comportamento das pessoas. O orçamento já está associado com o dinheiro, certo? Com o fluxo de caixa, um exemplo. E por último, o programa ou programação está associado com o tempo, a relação de tempo e atividade. Então, o cronograma é um exemplo. E aqui, ó, um exemplo que cai bastante em prova é o cronograma e Gantt, certo? Então, é isso que você tem que saber sobre o planejamento operacional, que é a característica de curto prazo, ele é definido no nível operacional, está relacionado com as atividades e as tarefas. Quais são os tipos de planos operacionais?
procedimento, o regulamento, o orçamento e o programa ou programação. E o principal aqui, a gente tem o cronograma e o Gantt para essa questão de tempo, certo? Então, para a gente responder, vamos voltar agora para a questão número 3. O que os planos operacionais especificam para realizar qualquer espécie de objetivo? Então, a alternativa correta dessa questão aqui é a letra E, atividades e recursos. Como eu disse, ele vai abranger as tarefas, as atividades específicas da organização. E está no nível operacional. Então, é isso para essa questão. Então, o planejamento operacional está associado com as atividades. Então, é uma questão relativamente tranquila por padrão ao CP em administração geral, certo? Então comenta aí o que achou da questão e valeu!